Então, eu acredito que vocês já devem ter tido a aula, né, com Íria, de por que que a gente bate tanto nessa tecla de que SUS é direito, né? É direito e direito garantido. Primeiro, porque está lá, na Constituição, né? Lá no seu artigo 196, está lá dizendo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Bem grande, e a gente consegue repetir isso muito bem. Mas para a gente entender o poder desse artigo na Constituição, gente, não tem como a gente não pensar no que era antes, né? Então, vocês tiveram, né, essa aula já, Íria, com relação à construção do SUS, fizeram um pouquinho esse debate? Sim, foi a primeira aula, a gente fez um histórico de como era o sistema de saúde no Brasil, desde lá, antes mesmo do século XX, até chegar nos dias atuais, né? Passando pelo fato de que só a partir do século XX, ali com Getúlio Vargas, apenas os trabalhadores tinham direito, Pronto. né? Então, falaram daquele negócio de INAM, né, das caixas de aposentadoria, fizeram tudo isso, né? Isso. Então, vocês imaginem, né, que há menos, né, de 40 anos atrás, só poderia ter direito, né, não quer dizer nem direito, só conseguiria ter acesso a serviços de saúde aquelas pessoas que contribuíam com o INSS, né? Então, porque saúde estava ligada à previdência social. Então, se você precisasse ir ao médico, você precisasse de uma consulta, de uma assistência hospitalar, para você ter esse acesso, você teria que já ter pago, né? Pagar junto com a sua previdência social. E então, no caso, trabalhadores formais, né? Que já teriam essa contribuição aí realizada. Imagina hoje a quantidade de pessoas, né, que estão desempregadas, as quantidades de pessoas que são autônomos, que não fazem sua contribuição com o INSS, né, a quantidade, infelizmente, de pessoas que não têm, às vezes, os recursos mais básicos, né, como ainda a alimentação, a moradia, porque, infelizmente, a gente ainda tem populações vulneráveis a esse ponto, que não conseguiriam pagar, que não conseguiriam ter esse investimento. Como seria esse atendimento em saúde? Então, assim, fazer essa garantia desse SUS universal, né, no seu principal princípio, vamos dizer assim, seria essa universalidade, ou seja, a saúde é para todos, e não apenas daqueles que podem pagar, mas para todos, independente se trabalham, se não trabalham, se contribuem, se não contribuem, né? Universal, da criança ao nascer até o idoso ao falecer, né? Então, a gente tem essa garantia de que tem essa cobertura de saúde em todos esses níveis. E mais, universal, não só para brasileiros, mas para também estrangeiros. Que aí, para mim, é um dos pontos também fundamentais nesse SUS. Porque se você viajar para qualquer outro país, sempre é colocado uma garantia de você viajar com um seguro de saúde, um seguro viagem, um seguro de saúde. Porque é muito difícil, quando a gente chega em outros países, a gente ter esse atendimento. E o SUS está lá, inclusive na 8080, que qualquer estrangeiro visitando o Brasil tem direito ao atendimento gratuito e universal, em qualquer instância. Então, essa universalidade, ela vai além, né? Ela abarca todos os sentidos, que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, realmente, a questão da integralidade. Então, você pensar que para qualquer situação de saúde que você se encontrar, em qualquer fase da sua vida, desde ao nascer até ao morrer, você tem essa cobertura, certo? E aqui eu não quero entrar nos méritos, gente, assim, de se é rápido de conseguir, se é difícil, se demora, se, inclusive, a gente consegue ou não. Eu quero que vocês abram a mente no sentido que é garantido a você, por lei, que você tenha esse acesso, certo? Diferente de vários outros sistemas de saúde no mundo, onde, mesmo com questões de gratuidade,
né? Nós temos alguns outros países que têm um sistema único também relativamente gratuito, mas que não é nem universal, nem é integral. Ele é gratuito com alguns condicionantes e integral, ou seja, né, atender você como um todo também com alguns condicionantes. E para o SUS, não, tá? Então, assim, tá lá no papel que qualquer necessidade de saúde, seja no meu nascer ou morrer, a gente tem essa cobertura universal e integral. E isso, a gente não pode tirar esse mérito, né? Então, você imaginar transplantes, você imaginar doenças crônicas, né? Vamos pensar aí o caso das doenças crônicas, como cânceres, né? Então, a gente sabe dos tratamentos, né? As quimioterapias, as radioterapias, todos os outros tipos, né? De processos, hemodiálise, transplantes, cirurgias, né? De cardíacas, o quanto esse SUS, né? Está a essa disposição. E muita gente pode pensar, né, que, Marina, mas está no papel, mas para eu conseguir isso é complicado. Realmente é complicado. Se a gente pensar, não podemos deixar de pensar no tamanho do nosso país. Gente, um país continental como o nosso, com mais de 200 milhões de pessoas, nós somos o único país no mundo com mais de 100 mil pessoas, 100 milhões, né, na verdade, 100 milhões de pessoas que tem um sistema único de saúde gratuito. São mais de 200 milhões de pessoas podendo, né, em qualquer lugar desse continente, Brasil, ter acesso a serviços, certo? Então, é difícil por várias razões administrar esse sistema de saúde nesses moldes, porque nós temos diferenças geográficas, nós temos diferenças com relação às regiões, nós temos diferença com relação, inclusive, a tecnologias. A gente sabe que em alguns lugares as tecnologias, e quando eu falo em tecnologias, eu falo, inclusive, tecnologias humanas, né, assim, a questão do humano presente, não é e não vai ser da mesma forma, né? Então, se a gente for comparar o interior com os grandes centros, é lógico que no interior, né, às vezes vai ter escassez de alguns serviços, de algumas pessoas, de alguns profissionais, de algumas coisas, e vai ser mais difícil. E nas próprias grandes cidades, a gente também já vai enfrentar outros problemas, né, que é a superlotação, que é poucos serviços para a grande população. Então, é difícil administrar um sistema de saúde que se propõe a essa magnitude, né, essa magnitude maior. Mas é interessante, se a gente for pensar também, é que esse SUS, né, esse sistema único, não só veio para garantir assistência, mas também participação, né? Assim, quem se coloca como estudioso do SUS, vai entender o que essa participação significa, né, nesse sistema. Então, antes, o que a gente tinha, né? Então, a gente pagava, né, contribuía para ter esses serviços de saúde, esse dinheiro, né, do INAMPS, né, do antigo INAMPS, a gente não tinha controle, não sabia para onde ia, a gente apenas pagava. E se precisasse, né, desse atendimento, a gente teria um pouco essa garantia de que seria atendido. Com o SUS, a participação social, que é outro, né, princípio integrado, vem garantir à população o conhecimento e o direcionamento das ações de saúde. Você imaginar que a gente, enquanto população, poder ter voz para dizer onde esse dinheiro, né, do SUS, onde esse investimento pode ser colocado, também é um direito impensável há alguns anos atrás, né? Hoje, o que acontece? Infelizmente, também no Brasil, nós não temos educação para direitos. E quando eu digo educação para direitos, é a mentalidade cultural mesmo, da gente saber do que é nosso direito, né? De como a gente colocar esse direito. Eu vejo muitas pessoas falando assim, é meu direito, eu tenho direito, eu tenho direito.
mas às vezes não sabem como colocar esse direito, né, à frente, como garantir esse direito, como buscar esse direito, né, e a participação social, ela é indispensável, inclusive para que esse SUS do papel funcione. É muito fácil a gente colocar a culpa dos governantes, dizer assim, o hospital da minha cidade não presta, o postinho não está faltando, não tem médico, ou o pessoal não trabalha direito, porque a gente não exerce esse princípio que nos é dado, esse direito que nos é dado, que é da participação social. Participação social que pode ser feita através dos conselhos, né, de saúde, que tem vez e voz, desde dos municípios até a questão da União, e também a participação no sentido de cobrança, né, a quem é de direito, né, a quem a gente deve cobrar de direito. Então, vocês vejam que com o SUS, né, além dessa garantia, né, veio dar voz, né, e qual é a voz que nós temos hoje para o SUS, né, assim, quando a gente é apenas usuário, vamos dizer assim, né, diante das dificuldades que a gente tem hoje, né, que a gente sabe que o SUS é cheio de falhas, cheio de preocupações aí, a gente tende a não olhar o SUS de uma forma mais crítica, né, então a gente tende a dizer que não presta, que não funciona, que não deve ser desse jeito, e a gente tem dentro da gente como se fossem as soluções, né? A gente tem as soluções, mas para onde vão essas nossas soluções? A quem a gente recorre para dar essas soluções, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no interior, né, na atenção básica, de 4 em 4 anos, vocês sabem que existem as conferências nacionais de saúde, né? Então, a cada 4 anos, geralmente começam no nível municipal, aí se reúnem, que vai para o nível estadual, até ir uma comissão para o nível nacional. E eu lembro que quando a gente começava a organizar essas conferências e convocávamos a população, inclusive, né, para participar, poucas pessoas iriam, poucas pessoas tinham interesse, né? A gente escutava muitas vezes na hora do serviço, quando fazia as visitas domiciliares, ou mesmo quando recebia os usuários no serviço, as várias queixas que as pessoas tinham, né? Diziam o que podia melhorar, mas na hora da deliberação, da fala, né, de se reunir enquanto comunidade, poucas pessoas procuravam, né? E aí a gente começou a fazer como se fosse educação mesmo de direito. Se olhe, há tanto tempo a gente está acostumado aos nossos desejos enquanto cidadão não serem atendidos, que a gente apenas aprendeu a colocar para fora, como se fosse assim, a reclamar, mas nunca procuramos, ou nunca nos deram o direito de realmente aquilo que a gente reclamava, aquilo que a gente colocava, fosse colocado em prática. E aí, a gente foi fazendo essa educação bem anterior mesmo a essas convocações, e a gente foi percebendo que as pessoas, elas eram como se não tivessem também crédito. Eu sempre reclamei, nunca fui ouvida, isso não dá muito certo. E a gente fazendo essa educação, a gente começou a entender que as pessoas começaram a se apropriar também um pouco disso, né? Então, para quem é usuário do SUS, né, hoje, precisa ter uma postura também, mas nesse sentido, participativa. Porque o problema é lá em Brasília. Porque o problema é o governo do estado, né? Às vezes o problema é o prefeito, né? A gente tende a colocar tudo com relação a isso nos governos, e a gente tira um pouco a nossa responsabilidade enquanto cidadão, né? Enquanto usuário desse serviço. Então, nesse momento, eu só quero registrar para vocês, então, nunca esqueçam dessas duas grandes conquistas. Primeiro, você ter esse direito, né, de usufruir, de ser cuidado
pelo Estado, né, de ter garantido essa sua proteção. E outra, que essa responsabilidade e que esse cuidado, apesar de ser provido pelo Estado, também é de sua responsabilidade. Tá? A gente não pode tirar a nossa responsabilidade nesse cuidado, nesse SUS que a gente tanto quer fazer valer. A gratuidade, né? Então, assim, muita gente acha que por ser público, tem que ser sempre gratuito. A gente paga também pelo SUS, né? A gente paga com os nossos impostos, a gente já não é mais como INAMPS, mas a gente paga por meio dos impostos, né? Mas, vamos dizer assim, países outros, como Portugal, por exemplo, que também tem um sistema público, né, de saúde, mas não é 100% gratuito. Lá, por exemplo, para você ter acesso a uma consulta básica, né, como se fosse um médico do PSF, você desembolsa aí em torno de 5, 10 euros, né, como se fosse uma contribuição para ajudar. Aqui no Brasil a gente sabe que não, né, fora o que a gente já paga indiretamente por meio dos nossos impostos, mas a gente ainda não precisa bancar, né, tirar mais. Então, quando a gente pensar em público, nem sempre público significa gratuito, certo? Agora, em termos de Brasil, sim. Quando a gente fala que esse sistema, ele é único, né, porque funciona no Brasil inteiro da mesma forma, e é gratuito, né, é mais no sentido também dessa que você não precisa contribuir além do que você já contribui também em impostos, né. Eu vi muitas pessoas dizendo assim, tem países também que tem sistema público, mas com a gratuidade, né, sem essa contrapartida, somente o Brasil hoje funciona nesses moldes, certo, gente? Outra coisa também que eu queria reforçar com relação ao SUS, né, e que a gente sempre ouve, né, qual é o grande problema, né, na verdade, que nós brasileiros enfrentamos. Dizer que não há serviços, principalmente serviços médicos para todos, né? Então, pesquisas já foram feitas inúmeras vezes, né? E com a população, e continua se dizendo, não há médicos no Brasil, né? Falta médico, né? E falta médico em todo canto, seja no interior, na cidadezinha, ou mesmo nas grandes cidades, falta médico. E aí eu quero lançar essa pergunta para vocês. Realmente faltam médicos? O que vocês acham? Quem quer me responder? Dalcira disse que não. Por que, Dalcira? Não falta. Não falta médico. Salatiel também está dizendo que não faltam. Quem quer abrir o microfone para completar um pouco? É tão difícil a gente falar assim, não tem médicos. Nossa, gente, infelizmente, não, na verdade, na minha opinião, não falta médicos, mas sim falta médicos profissionais. Profissionais com ética, saber o que estão fazendo, se o que eles estudaram não é por dinheiro, para ser mercenários, é por amor, valorizar o juramento que eles fazem, que muitos não são assim. Eu digo porque eu estou vendo isso na pandemia, na real. Na real. Gente, é muita coisa que, assim, a gente tem que fechar os olhos para não cair para trás e ver assim, meu Deus, a vida não é nada na mão dessas pessoas, sabe? Marcela, você trabalha com saúde? Desde meus 18 anos. Qual é a função? Passei por tanta coisa, por tantos setores, tantos cargos, que hoje eu trabalho como recepcionista do setor de saúde do Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. Certo, pronto. Tem acompanhado bastante, então, essa questão da pandemia, né? Isso, muito de perto. Certo.
E assim, é justamente nessa pandemia que eu falo que não falta, gente. É um médico batendo no outro, mas o que falta é profissionalismo, é amor, é dedicação, é ética. Eu já vi várias coisas que eu fiquei assim, triste demais. São É, médicos mandando um dos outros, sem necessidade. É muita falta de ética, muita, 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 muita. é. E sabe o que que nos dói mais, Marcela? Assim, Vai mais é ter vergonha de pessoas com esse patamar de caráter, está exercendo uma profissão tão linda, quer salvar vidas, quer estar ali ao lado, porque, de qualquer forma, tem gente que passa... Gente, teve pacientes que passaram 50 dias na UTI, ali se torna um, uma família daquela pessoa, aquele cuidar. O cuidar é muito bonito, é muito lindo, para a pessoa desprezar assim, no piscar de olhos, entendeu? Então, assim, isso me choca demais, isso me dói demais. Teve um bebê que, com 25 dias de nascido, foi para o hospital. Não sei se vocês viram essa reportagem. Muito grave a patologia dele, cardíaca. Desde os 25 dias de nascido, ele saiu agora com 8 meses. é. Acho que foi a Dalcira que colocou aqui que existem profissionais ruins em todas as profissões, né? E aí eu vou até pedir licença a vocês também para fazer também um pouquinho aqui advogado do diabo. Em que sentido? Eu também vou entender, na verdade, tentar compreender, às vezes, posicionamentos de alguns médicos. Por que que dói tanto na gente? Porque, por exemplo, por que que revolta, Marcela? A gente vê, assim, médicos com descaso, né? Primeiro a gente tem que entender, médico é uma profissão, né? Médico é uma profissão, como qualquer outra. Como um enfermeiro, como um psicólogo, né, como um engenheiro, como enfim, né? Como um bombeiro, policial. Mas por que que nos dói tanto, né? Quando um médico ou alguém da área da saúde não exerce a sua profissão de uma forma mais humanizada, né? De uma forma mais ética, mais comprometida. Porque ele está lidando justamente com aquilo que é mais precioso para a gente, que é saúde. Não é verdade? Todo mundo diz que saúde é a melhor coisa que a gente tem, né? Já dizia Bial, né? Saúde e paz, o resto a gente correr atrás. E aí, quando a gente vê alguém, né, que foi formado, ou que está preparado para lidar com esse bem mais precioso, e ele não demonstra, ou ele não está preparado, isso realmente nos revolta, nos choca. Porque se fosse com a gente, né, comigo, naquilo que eu tenho de mais precioso, de mais maravilhoso. Mas muitos desses médicos, muitos desses profissionais, na verdade, eles também precisam de condições para exercer tal. E aqui eu não quero tirar o mérito de quem é quem não, certo, gente? Não quero entrar nisso de que, porque eu conheço médicos realmente que não são humanizados, né? Eu quero só que vocês abram o olhar, né, para essas situações. Porque a gente tem que pensar, por exemplo, nisso. Quando a gente entra numa profissão, o que é que a gente quer? Condições, né? Todos nós queremos condições boas de trabalho. Quem não quer, né? Muitos médicos, por exemplo, até quando eu lancei a pergunta para vocês, faltam médicos, né? Na verdade, a gente sabe que não. Na Paraíba, por exemplo, vocês sabem quantas faculdades de medicina existem só na Paraíba? Alguém sabe? Sabe quantos médicos são formados só aqui na Paraíba por ano? Eu acho que tem umas 20, né? 20 eu acho que ainda não tem muito, não, mas eu acho que umas Mas eu acho que tem 11, muito. pelo menos a última vez que eu contei, Salatiel, tinha umas 11. Aí vocês imaginam aí que 11 faculdades formam, em média 100 médicos por ano. Multiplica isso aí, para ver quantos médicos dá, né? Aí por que lá em Cochichola, na cidadezinha chamada Cochichola, não tem médico todos os dias? Porque um
plantão lá só é R$ 1.200. E ele não quer Olha, sair do seu olha que às vezes não é conforto não, para viu? cochichola, viu? Eu Olha que acho não é isso. não. Pois Olha que é é. muito mais. Eu acho que não, viu? Olha só. A última vez é o seguinte. Hum, A última vez que eu conversei, um especialista me disse o seguinte, que vinha para Cuité por mil e, por 1.600, sabe, reais. Aí eu disse, ele dá, para quem ama uma profissão dá, mas para quem não gosta, não vinha nunca não. E eu concordo com você, porque é muito pouco mesmo, né? Mas para nós, uma classe menor, vamos dizer nós assim, seres mortais, né? que nós ganha um salário mínimo no mês, eu acho muito pouco nós, né? E já começa Enquanto o grande eles. problema, já começa, tem dois pontos aí que eu queria destacar. Hum, O primeiro, na verdade, é como eu te disse, por a medicina, né? E aí, quando eu falar em medicina, gente, eu vou falar, na verdade, de profissionais de saúde, certo? hum. Mas a medicina trabalhar com aquilo que é mais precioso para a gente. Então, não deveria existir preço, né? Não deveria existir preço, porque aquilo que é precioso, né? Não deveria colocar preço. Mas, sabendo do quanto isso é valoroso para nós, a oferta e a procura também entra nesse sentido, né? O capitalismo também entra nesse sentido aí. Mas a gente tende a associar, e isso é histórico, certo? Que a medicina é vocacional. Que as pessoas que fazem medicina deveriam ser aquelas que têm amor ao outro, amor à vida, né? Isso é uma fantasia e um romanticismo que a gente traz de muito tempo, porque a medicina começou também por aí, né? E a gente alimenta isso, como se o médico fosse uma espécie de padre, era vocação, né? Aquela questão, é Mas a vocacional para o vocação hoje é cuidado. o dinheiro, né? A maior Voca, parte né? hoje é o dinheiro, mas. Não, porque a gente esquece que medicina é uma profissão como qualquer outra, certo? Pensando, vamos pensar nisso. É isso que eu quero que vocês abram a mente nesse sentido. Mas, por ela trabalhar com essa coisa que a gente tem mais precioso, a gente sempre vai fazer essa associação do médico como aquele que tem a vocação para o cuidado, a vocação, né, para o tratamento, para a humanização. Tem pessoas que são assim, tem, em todas as profissões, né? A humanização, o cuidado, o amor ao outro, ela vai independer da profissão que a gente exerce. E do mesmo jeito, vai ter pessoas que não têm esses valores humanos dentro da profissão médica, porque tem outros valores mais importantes aí, que seja o dinheiro, seja o status, ou seja, outras questões. Então, quando a gente encontra esses dois tipos de valores nesta profissão que a gente, né, acredita, que a gente traz enraizado, de que deve ser de doação, de entrega, de amor ao outro, a gente realmente se revolta, né? Imagina também um psicólogo que se propõe cuidar da outra pessoa, mas também não tem esse cuidado. Imagina um enfermeiro, imagina um bombeiro, né? Imagina alguém que cuida da vida, não tem esse cuidado, né? Aí, o grande problema entra nisso que você colocou, a questão do status. Então, histórico, gente, que medicina, né, a advocacia, são profissões de status. E mesmo, né, já tendo perdido muito da sua majestade, ainda continuam, né, na nossa cultura com esse status maior. É tanto que não tem nem o que dizer dos salários díspares, né? Muito. Medicina, eu acho que é
Acho que nem a advocacia é tanto, mas medicina, hoje, acho que é a única profissão que lhe garante sair com um bom salário. Você sabe que quando se formar, você sabe que vai ter um bom salário. Você sabe que vai ter um bom salário, né? Certo? Então, isso também atrai, né? Então, isso também vai atrair. Pelas próprias condições que a gente vive, né, as desigualdades que a gente vive, quantas pessoas não vão procurar fazer essa profissão, não porque tem amor à vida, ao próximo, ao cuidado, mas pensando também nesse status, pensando também em ter uma boa, né, renda, uma boa vida. E aí, é nosso querer cobrar dessas pessoas que têm esses valores, né, de riqueza, de posses, esse cuidado. E quando a gente faz essa cobrança e essa pessoa não nos responde dentro das nossas expectativas, isso realmente nos frustra. Mas entende que o problema não é a pessoa, é as expectativas, às vezes, que a gente coloca nisso, porque ele está cuidando daquilo que é mais precioso para a gente, que é a vida e que é a saúde. Né? Então, quando eu pergunto, às vezes, também, se falta médicos, às vezes, que mesmo por amor à profissão, mesmo por amor ao cuidado, ele vai valorizar também o cuidado que ele oferece. A gente acha que cuidado médico é apenas a presença do médico. Mas não é não, gente. O médico, às vezes, precisa de uma estrutura maior, ele precisa, às vezes, né, ter tecnologias perto dele para garantir um cuidado mais ampliado. E, infelizmente, existem lugares onde essas tecnologias, ou mesmo esse aparato, não existe. Salatiel, se você pudesse ganhar 10 mil reais em João Pessoa, podendo pagar os melhores colégios para o seu filho, né? Tendo aí praia todo final de semana, podendo frequentar os melhores restaurantes, você ia lá para uma aldeia indígena, sabendo que lá... Com o salário desse já estava lá. Não, eu estou falando, comparando, João, você tem esse salário aqui em João Pessoa e o mesmo salário lá. Ah, isso aí não. Com certeza ia ficar aqui mesmo João Pessoa, né? Pois é. Claro, né? Entendem, gente? E muitas vezes esses médicos, eles podem fazer essa escolha. Então, às vezes, quando a gente vê essa concentração grande de médicos nos grandes centros, é porque eles também fazem esse balanço, onde eles podem ter, não só, lógico, melhores qualidades de vida para eles, mas também, às vezes, melhor qualidade de vida no trabalho. Conheço médicos... Marina, pode falar uma coisa referente ao que você está dizendo? Deixa eu só fechar aqui, Jefferson, para eu não perder, tá certo? Então, assim, conheço realmente médicos, né, que vão, né, para as cidades mais longínquas, que vão para as comunidades, vão para as coisas ribeirinhas, mas muitos vão para ganhar experiência e retornar para os grandes centros. Não é a grande realidade. Porque essa realidade, porque essa realidade, às vezes, que a gente encontra em quase todas as profissões. A gente vai, às vezes, onde há a demanda, onde a gente vai ganhar experiência, mas se a gente puder escolher aquilo que é melhor para nós, para a nossa família, ou para o nosso futuro, a gente pode escolher. Infelizmente, a classe médica é uma das poucas, se não a maior, que tem esse poder de escolha. Se fosse para mim, psicólogo, quando eu comecei, eu saí procurando trabalho onde tivesse. Né? Eu não poderia escolher. Mas se eu pudesse ter essa escolha, lógico que eu ia pesar muitas coisas relacionadas ao meu trabalho, mas também à minha vida pessoal, à minha vida profissional. Tá, gente? Então, assim, eu quis fazer esse ponto, na verdade, de advogada do diabo, para a gente também entender que, veja, não estou querendo dizer que todos os médicos são iguais e que não existem médicos desumanizados, certo? Que só pensam em dinheiro, não quero dizer isso.
Eu quero que a gente entenda, na verdade, que muito da frustração, das expectativas que a gente coloca nas profissões médicas, nas profissionais de saúde, é mais pelo peso do trabalho, daquilo que eles estão cuidando, do que do profissional em si, tá certo? Jefferson, pode falar. Oi, Jefferson? oi, Pode. tô aqui. Sim. Eu só queria acrescentar, tipo, por exemplo, esse problema que da sua pergunta está relacionado não só, mas com a formação do médico do Brasil, que ela Certo. difere, que ela difere um pouco dos médicos dos países ao redor. A formação do médico do Brasil, tem um histórico bastante elitizado, como você falou. Isso, As isso. pessoas que têm acesso a esse curso são pessoas da elite, que tiveram boas escolas e etc. Mas também é isso que eu queria falar. Dentro das universidades, principalmente as particulares, não dão valor às disciplinas voltadas às saúdes coletivas, que Uhum, são isso. que são disciplinas extremamente intrínsecas dentro do SUS, que são disciplinas que trabalham o SUS, que mostram para que serve o SUS. E eu Isso. falo isso porque eu estudo odontologia na UFPB, e odontologia também é um curso elitizado, tem muita gente da elite no curso, e eu percebo que a galera ela não dá valor à saúde coletiva. Ela só pensa em consultórios, é como se fosse uma cultura que ainda se perpetua, querendo ou não, daquilo do modelo privatista, porque antes do SUS Isso. era esse modelo, e, consequentemente, a gente sente na pele esse modelo que não deu certo no século passado e que hoje essa elite, a burguesia, ela não consegue deixar de lado. Por isso que ela tem esse Isso. poder de escolha, né? Mas Isso. também, só para finalizar e você dar continuidade à sua palestra, outra questão é a conscientização da população. A população ela tem que se levantar contra isso, sabe? Porque o SUS ele chega em todo o território nacional. E, por exemplo, foi um grande baque para a sociedade esse programa dos mais médicos. Teve profissionais da medicina que não quiseram ir. E teve profissionais da medicina que foram a favor da expulsão dos mais médicos cubanos. Ou seja, essa questão que você perguntou, não existe, não existe médico suficiente, é mentira, existe sim médico suficiente. Inclusive são formados, vão embora, vão trabalhar no exterior, ou seja, há somente uma desvalorização das ciências da saúde coletiva. E, Isso. consequentemente, a gente sente na pele. É isso. Continue. Pronto. Obrigado. Nada. Inclusive, por as outras, vamos dizer assim, a medicina mesmo e as outras áreas da saúde não trabalham muito com isso, como você disse. Esse sistema privatista, esse sistema, né, de status, ele ainda ronda o SUS, né? A gente hoje, na verdade, a gente vive o tempo todo em equilíbrio. Não sei se vocês prestaram atenção da quantidade de planos de saúde que se multiplicaram nos últimos anos. As facilidades, inclusive, de adesão a esses planos, né? Eles geralmente colocam com uma ideia um pouco de que é mais barato para chamar um pouco, inclusive, a classe trabalhadora, a classe média, média baixa para aderir. E há indiretamente, seja, né, na imprensa, seja na cultura como uma ideia geral, de que o SUS não presta, por ser justamente público. Mas a gente tem essa responsabilidade, Jefferson, inclusive, na nossa fala. Então, quando eu uso o SUS e digo que o SUS é demorado, eu não consigo, né? Não presta, não tem médico suficiente, eu não faço isso, a gente vai alimentando indiretamente, né? Na nossa comunidade, essa ideia de que realmente esse SUS não funciona. O que funciona é um plano de saúde, é uma garantia que eu tenho, nem que seja um pouquinho, né? Nem que seja somente para consultas, com um pouquinho de coparticipação. Então,
esse sistema capitalista, de um lado, que alimenta esse status quo, esse status maior da classe médica, vai se empoderando e vai se apropriando disso para justamente colocar, chamar mais adeptos, e essa mentalidade, gente, se espalha, inclusive, no meio acadêmico. Né? São poucas ainda, né, as faculdades, na verdade, que investem maciçamente em discussões em saúde pública. E são poucos, Jefferson, e vai continuar ainda por um bom tempo, poucos serão os estudantes que vão se engajar em ações de extensão, ou de pesquisa, ou de qualquer outra coisa relacionada à saúde pública. Aí, mais uma vez, eu coloco para vocês. Isso por quê, gente? Porque existem pessoas que têm outros valores. Entendem? Quem valoriza o status, quem valoriza o dinheiro, quem valoriza isso, não vai buscar. Vai preferir, lógico, seu consultório, dá muito mais dinheiro. Por que que eu vou lá para uma população ribeirinha? Se eu, enquanto profissional ou enquanto pessoa, não valorizo isso. O que eu valorizo são outras questões. Mas a gente que valoriza, a gente que cuida, também não pode julgar o outro por ele não ter os mesmos valores que a gente. Essa abertura de mente também que a gente precisa fazer. Então, quando um médico ele não quer ir lá para a população ribeirinha, ele tem os motivos dele. Se é por dinheiro, que seja, certo? Que seja. Mas eu não posso deixar, enquanto Estado ou enquanto governo, de deixar aquela população desassistida, porque tem médicos que não querem ir para lá. Para eu poder garantir que esses médicos vão, sejam médicos cubanos ou qualquer médico ou qualquer profissional de outro lugar, eu tenho que, pelo menos, também dar condições para que eles exerçam, certo? Exerçam a sua profissão e o seu cuidado. Eu quero que a gente só abra a mente também, porque lembre-se sempre disso, saúde é aquilo que é mais importante. Então, aquilo que não entra dentro das nossas expectativas de cuidado, vão realmente nos frustrar e continuar nos colocando nesses impasses. É a mesma coisa, às vezes, quando a gente vai num postinho de saúde e não é atendido no mesmo dia. Quantas vezes a gente já enfrentou fila aqui? Quem nunca enfrentou fila aqui? Seja para ser atendido por um médico, por um dentista, ou qualquer outro profissional, né? Quem ainda não teve essa experiência? E às vezes diz, eu não vou pagar um plano de saúde, porque no plano de saúde eu sou atendido. Né? E quantas pessoas aí com plano de saúde também hoje, quem tem plano de saúde sabe, dá dificuldade às vezes de marcar médico, é mais de 3 meses, né? Enfrenta tudo a fila. Eu costumo dizer assim, que plano de saúde, a diferença para o SUS é porque a gente paga pelo ar-condicionado e pela hora marcada, muitas vezes. Né? Mas às vezes são os mesmos profissionais, né, que estão lá, o mesmo profissional. Quantos médicos que trabalham comigo lá no hospital atendem lá e também têm os seus consultórios particulares, né? Então, assim, às vezes é o mesmo médico, às vezes é a mesma consulta, mas, né, com as regalias a mais. Hoje, o plano de saúde, na verdade, né, por todas as falhas que o SUS, né, real tem, ele quer nos dar a garantia, e às vezes é uma falsa impressão, de que a gente está assegurado, caso algo maior venha a acontecer. E a gente acaba esquecendo, né, de que a alta complexidade, os serviços maiores, os planos de saúde não cobrem, viu, gente? Quem já precisou, quem tem aqui plano de saúde, por exemplo, que já precisou às vezes, ou conhece alguém, que precisou às vezes fazer um exame mais caro, e a burocracia que é para esse plano liberar. Transplante, por exemplo, né, eu vejo muita gente dizendo assim, eu quero ter plano de saúde, porque se eu precisar, às vezes se eu sofrer um acidente e tudo, eu estou coberta. Aí o plano bota um monte de dificuldade, e aí vai para o SUS mesmo, né? Então,
Só te interrompendo, que eu lembrei também, quando tem acidentes de trânsito muito graves, o hospital, mesmo que a pessoa tenha plano de saúde, mas o hospital de referência para atendimento é o hospital de emergência e trauma. Né? Isso. E os melhores médicos, inclusive, que também trabalham no setor privado, são médicos do próprio hospital de trauma, neurologistas, cirurgiões, e aí por diante. Isso. E a maioria na verdade, dos hospitais particulares, eles recebem verbas do SUS, né? Então, a gente sabe que hoje a questão da iniciativa privada, ela é colocada como complementar. Então, muitos hospitais recebem também verbas do SUS para que sejam atendidos caso o SUS não tenha condições de oferecer aquele serviço. Pela lei, né, pela questão mesmo da Lei 8080, os serviços privados, eles deveriam ser complementares, né? Então, aquilo que o SUS não conseguiu oferecer, é que a iniciativa privada deveria oferecer. Então, para garantir isso, né, já que o SUS lançou, eu não tenho leitos suficientes, como é o que está ocorrendo agora também na pandemia, tá, gente? Não pensem que só tem pessoas no SUS, no hospital público, não. Tem também no hospital privado, recebendo, inclusive, financiamentos do SUS. E aí a gente entra nessa questão principal, que teve alguém que me perguntou, para você, qual é o problema do SUS? Eu não sei quem foi, aí ficou subindo aí, eu não decorei muito bem o nome. Foi mas, Sebastião, né? Não vou dizer que é o único problema, né? Ou que é o grande problema, mas a gente sabe que o subfinanciamento, ou o financiamento do SUS, é uma questão a se falar e se pensar. Como eu falei no início, nós somos o único país no mundo, né, com mais de 200 milhões de pessoas, que tem um sistema único gratuito. Mas nós somos também o único país que tem sistemas públicos que menos investe dinheiro no sistema de saúde. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, França, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, eu acho que Suécia, se eu não me engano, que tem modelos, né, parecidos com o SUS, de serviços públicos, a média de investimento é acima de 15%, entre 15% e 30%, né, do investimento da União para esses serviços, enquanto o Brasil não investe nem 10%. E a gente ainda teve um agravante, né, há alguns anos atrás, que foi a danada da PEC 95, que cortou, né, que congelou em 20 anos qualquer aumento do financiamento do SUS. Né? Então, a gente vai ter aí 20 anos de congelamento, né, sem um centavinho a mais do que já existia investido nos serviços de saúde. Então, o Brasil, pelo tamanho que é desse sistema de saúde enorme, para dar conta desses mais de 200 milhões de pessoas, com baixíssimo investimento, né, e agora sem poder aumentar, não dá outra. Não dá outra. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Sebastião. Foi você que me fez a pergunta, não foi? Foi, sim. Eu tenho mais uma para perguntar. Sim, pode falar. Porque... Vamos fazer assim? Deixa só... Sebastião, Marina, vamos fazer assim, porque a discussão está maravilhosa, eu ficaria aqui até 11 horas, meia-noite, eu tenho certeza que, já olhando aqui no chat, tem um monte de elogio, aula maravilhosa, ótima discussão, e de fato, acho que rende bastante. Mas, Mari, se você achar interessante, porque geralmente a gente vai até 9h30, no máximo, né, 9h30, a gente pode estender um pouquinho, dependendo de como esteja a discussão. Acho que o Sebastião poderia fazer a pergunta e a gente partir para as outras perguntas que tem no chat. Eu posso fazer esse controle. Pode ser, não tem problema. Para esse segundo momento. Pode ser certo. assim? Pode ser, pode ser. Então, Sebastião, você faz a outra pergunta e eu vou ver se tem mais alguma aqui, que eu acho que tem. Dê uma olhadinha. Joia? Pode falar, Sebastião. Bom, com relação a professora falou aí,
Os países de primeiro mundo, os países que têm o sistema idêntico com o SUS, como a França, né, a Nova Zelândia, a Austrália, né? E você vê a Suécia, que é a que mais investe e contribui, né? Que a senhora falou aí que chega em torno de 15, Isso, 15 a chega de 15 a 30%. 30%, isso. O investimento hoje na Suécia é quase 20%, é 19 alguma coisa, 19, quase 20%. E você imagina o investimento que no Brasil chega a 6,7%. Você vê a Isso. disparidade. E a senhora falou que a culpa, a gente não tem que culpar político e outras classes, né? Então, a minha pergunta é, se a culpa não é dos políticos, e de quem é? Ó, veja só. A senhora respondeu, se não for, porque Veja só. as verbas destinadas deveriam chegar conforme aprovada. E Isso. você sabe que há a questão da corrupção no Brasil, que é grande. Essa é uma educação que a gente herda de berço, né? Isso aí já vem de berço, herdado. Entendeu? Ah, vou botar Jesus Cristo lá, só Jesus mesmo para salvar. Outro ser fiel ali, só Deus, viu? Olha só. Essa é a pergunta. Só fica a questão do investimento, que é muito pouco, e além do pouco que é investido, ainda é desviado, né? Então, por isso que não funciona, como a professora falou aí, que o trauma é referência, mas deveria ser melhor ainda, né? Se fosse aplicado todas as verbas destinadas, entendeu? Nessa questão de profissionalismo, tudo é questão financeira. Se você é bem remunerado, você vai ser um bom profissional. Você não vai se corromper. Isso. Né? Essa é a minha questão. Valeu, obrigadão aí. Valeu, gostei da palestra. Viu? Tá, obrigada, Sebastião. Olha só, quando eu falei que a gente não colocar a culpa nos políticos, na verdade é assim, a gente não deve se derimir da nossa responsabilidade. Lembra que um dos princípios do SUS foi garantir a participação social, quando diz assim, que a comunidade, a sociedade como um todo, nós cidadãos, podemos fiscalizar, podemos participar e decidir para onde estão esses investimentos, a gente também tem responsabilidade, inclusive, se há ou não investimento sendo direcionado e para que lugar, certo? Eu não quero dizer que não é culpa dos políticos, né? O Brasil, historicamente, né, ele tem esse posicionamento e, infelizmente, nós temos culturalmente a questão da corrupção entranhada, né, na nossa cultura e de uma maneira geral. Então, se o dinheiro não está chegando como deveria ter, a gente hoje tem o poder, porque a Constituição nos dá esse poder de fiscalizar, de cobrar e de garantir, coisa que antes do SUS a gente não tinha. Né? Então, antes do SUS, é tanto que na época do INAMPS foram feitos vários, né, abusos com relação ao dinheiro, construído, inclusive, a Transamazônica, né, foi usada com dinheiro do INAMPS na época, aquela até a Ponte Rio-Niterói, vários hospitais particulares. Então, assim, a gente, enquanto sociedade, a gente, enquanto cidadão, a gente não tinha essa participação. Mas o que acontece? Quantos de nós, e aí a gente pode fazer até uma reflexão mesmo, né, pessoal, quantos de nós já quis se candidatar ou quis participar dos grupos, né, de saúde? Quantos de nós, por exemplo, já foi na prefeitura ou mesmo nos grupos para saber como andam as ações em saúde? Isso a gente pode fazer. Nos dá o direito. Se a gente vai ter respostas, né, perguntando, se a gente for, não vai ter resposta. Bom, já é outras coisas. Mas se a sociedade, ela também não se organiza, se ela não se faz participativa nisso, vamos sempre ficar nessa história e de culpar sempre o outro. É o prefeito que entra e o prefeito que sai. É o presidente que entra, é o presidente que sai. Certo? Então, assim, a gente também tem essa responsabilidade e a gente não pode deixar que essa responsabilidade seja apenas de papel, como muita coisa no SUS, como todo mundo gosta de comparar.
Se fica-se sempre no papel esse direito garantido, esse direito democrático, né? Democrático está aí. Quando o SUS diz que o SUS é democrático, é porque agora ele não pertence mais apenas ao governo. A responsabilidade não é só mais de governantes, mas também é nossa, enquanto cidadãos, tá? Então, quando, por exemplo, eu só faço acusar, só faço dizer que é o prefeito, só faço dizer que é o presidente, mas também não tomo esse direito, não falo e não defendo, onde é que isso vai mudar, né? Como é que a gente faz para mudar? Então, eu não falo também só de uma coisa individual, não. Eu faço enquanto sociedade organizada. A gente sabe, vocês estudaram sobre isso, como foi que o SUS se construiu? Não foi pelo meio de um movimento social, não foi o movimento da reforma sanitária, que a gente gosta até de falar muitas vezes. Vocês perceberam o quanto hoje nós estamos coibidos, as movimentações, né, sociais, parece que sumiram, né, a sociedade organizada, aquela sociedade organizada, né, enquanto movimento social, que fez pressão na época e que fez surgir esse SUS, parou, né? Ah, me perguntaram já se eu sou a favor dos médicos cubanos. Eu sou a favor de médicos, sejam eles de onde forem, viu, gente? De onde eles vierem, né? Mas eu entro já nessa questão. Mas eu entro já nessa questão dos médicos. Tem também uma outra pergunta, Mari, antes da Salatiel também, dos médicos cubanos, mais médicos, né? E aí não só os cubanos, mas outros. Tem uma pergunta do Jefferson também, que é assim, será que a população brasileira dará mais valor depois dessa pandemia, dará mais valor ao SUS, porque é ele que está levando nas costas e enfrentando os problemas da pandemia, que inclusive está demonstrando o quanto o SUS faz, o quanto o SUS faz muito mais do que o setor privado. Isso. E se vocês perceberem, eu não sei, eu só acho que foi até uma reportagem que eu vi esses dias, que inclusive a eficiência do serviço público está sendo maior do que no serviço privado, inclusive em termos de menores índices de mortalidade, né, entre outras questões. Mas eu acredito que o principal, gente, vai ser a vacinação. Vacinação, quando as vacinas realmente chegarem, né, do coronavírus, que está mais próximo, vocês já imaginaram a quantidade de pessoas que vão se beneficiar com vacina e a gente não precisar se preocupar? Quanto custará essa vacina? Se os Estados Unidos deixar, né, chegar aqui, pelo menos esse ano, né, se eles não comprarem tudo daqui para lá. Mas, enfim, o próprio Estados Unidos, né, vendo a situação, né, dessa pandemia e tudo, vai colocar gratuitamente. Então, a vacina do coronavírus vai ser uma das primeiras vacinas, em termos mundiais, que não vão ser pagas, né, eu digo nos outros países, para a gente não, que já é gratuito, mas em muitos países, né, devido à situação que a gente encontra. Mas não só de vacina, né? Lá no hospital, por exemplo, a gente vê o cuidado, né? A união da equipe no sentido de humanização, que já está sendo tão difícil, né? É porque a gente vai entrando em outros assuntos, mas já que eu me lembrei desse, até para falar. O que mais choca, né, para quem está na frente, quem está vivenciando os cuidados dessa pandemia, é o quanto essa pandemia nos afastou, né, do convívio. Porque quando se dava, por exemplo, eu tenho um parente que está na UTI, mas era permitido visita. Eu tenho um parente que complicou, e infelizmente chegou a falecer, mas eu poderia ter meu ritual de despedida. E o coronavírus não está deixando. Então, o mais triste para a gente que está lá acompanhando é escutar dos familiares isso. Nem o direito de me despedir do meu ente querido, né? Como ele merece. E aqui no Brasil a gente tem muita questão de calorosa de juntar gente, eu não sei se é porque eu também sou do interior, que quando às vezes morria alguém, a cidade parava
lotava, né? Porque todo mundo ia para o sepultamento, era aquela coisa toda, mostrar o quanto a pessoa era querida, porque isso é bom para os familiares. Quanto mais gente no sepultamento, pelo menos no interior era assim, né? A gente às vezes até media o grau de quanto a pessoa era, era querida pela quantidade de gente que tinha no enterro, né? E como o coronavírus está tirando isso da gente, né? A gente não consegue nem se despedir em família e não está conseguindo, nesse momento, né, fazer pelo menos esse ritual, porque é horrível. Somente um familiar que vai, às vezes nem dá para ir lá reconhecer, porque o corpo, infelizmente, já está todo pronto para ir direto para o sepultamento. Então, está sendo muito complicado. Mas, por outro lado, o que a gente está percebendo é que aí vem o cuidado e a humanização e a ética daqueles profissionais que fazem por amor à profissão, né? Que estão substituindo esses familiares. São todos? Não. Infelizmente, não são todos, viu, gente? Então, na UTI Covid, né, lá no nosso hospital, que a gente chama assim, UTI Covid, tem o médico humanizado e tem um médico que está lá só para dar o plantão dele. Infelizmente. Em todo canto. Como também existe o enfermeiro humanizado e o enfermeiro que está lá só para ganhar o dinheiro dele, o plantão dele, certo? Então, assim, nessas discussões, né, a gente precisa sempre fazer esse paralelo entre aquilo que nós valorizamos, aquilo que nos coloca enquanto seres humanos. E a pandemia, pelo menos, ela está trazendo, tá? Ela está trazendo uma modificação nesses valores. Se antes, né, a gente via muito mais, talvez, né, pessoas indiferentes ao outro, né, pessoas que não ligavam muito para o outro, nós estamos observando cada vez mais, na verdade, comportamentos altruístas, paixão, de pertencimento, né? Eu costumo até ter com as minhas colegas assim, quem tinha esses valores, mas talvez não tinha a habilidade de manifestar, a epidemia, ela veio com esse ponto positivo. Ela fez as pessoas se aproximarem mais, expressarem mais solidariedade, mais amor. No entanto, para aquelas pessoas que já não tinham esses valores tão bem, né, colocados, ou não tinham esses valores na sua vida, também isso só fez acentuar. Vocês, acho que no convívio todo mundo tem visto, né, e tem percebido que existem pessoas que realmente estão indiferentes à epidemia, né? Estão indiferentes ao sofrimento do outro. Então, são coisas, são valores, né, que as pessoas carregam. Infelizmente, não são, às vezes, os valores que a gente gostaria que elas tivessem, né? E por isso que, aí mais uma vez eu disse, por isso que isso nos frustra, por isso que isso nos faz sofrer, né, nesse sentido. Mas a gente não pode culpá-los por não ter os mesmos valores que a gente. Essa que é a grande questão, né, que também vai perpassar todas os grandes problemas relacionados ao SUS, certo? Então, 3 coisas que, na verdade, por causa do tempo também, eu quero que vocês reflitam, né? Então, por a gente dar valor, né, a esse bem precioso, a gente tende a esperar, né, que as pessoas que trabalhem, as pessoas que tomam conta, as pessoas que financiam, né, que são a responsabilidade, que vejam isso de uma forma mais ética e mais humana. Mas, infelizmente, não são assim, né? Então, a gente também tem essa responsabilidade da cobrança, né? Então, se o SUS não funciona, qual é a minha responsabilidade? E a minha responsabilidade, tanto no plano individual, quanto no plano coletivo, enquanto sociedade, de por que esse SUS não funciona, para que a gente apenas não fique vomitando insatisfações que não vão nos levar a nada. Infelizmente, não vamos levar a nada. Quantas vezes a gente reclama, diz que não presta, que não vai, mas o que a gente está fazendo para mudar, né? No plano individual e no plano coletivo, né? Esse é um direito
que a gente colocou. Então, quando eu escolhi a temática, dizer assim, mais do que um serviço é um direito, é para que a gente pense no direito, e não apenas nos serviços que não são ofertados, nos serviços que não funcionam, né? Então, a gente tem que colocar sempre o direito em primeiro lugar. Aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente tem, aquilo que, mesmo não sendo o ideal, mesmo não sendo como a gente quer, mas que a gente tem, né? E que é melhor, nesse caso, é muito melhor ter do que não ter, né? Pode não ser até para mim, que talvez possa pagar um plano de saúde. Mas quando eu penso no outro, no coletivo, na minha comunidade, é melhor ter do que não ter, né? Então, quando a gente tem essa visão mais ampla disso, a gente sabe o quanto o SUS foi uma conquista. Já imaginou quantas UTIs lotadas, quanto dinheiro a gente teria que desembolsar para pagar essas UTIs? Num tempo como esse, né? Quando a gente sabe aí o custo, às vezes, de uma UTI por dia. Quantos medicamentos, quantos exames, né? Quantos... Inclusive, alguns tratamentos são exclusivos no SUS, né? Tratamento para HIV, por exemplo. Isso. Então, Mundialmente, inclusive. Não dá conta. Isso, mundialmente, né? Alguém mais? Eu acho que teve a pergunta do Salatiel sobre os médicos cubanos, né, Salatiel? Sim, eu sou a favor, como eu te disse, Salatiel, eu sou a favor de todos os médicos. Certo? Não importa de onde eles vêm, se eles vêm de Cuba, se eles vêm do Brasil, se eles querem vir em qualquer lugar. O importante é que a gente tenha, que as pessoas elas tenham acesso a isso. Mas médico não é solução, certo? Médico não é e nunca será a solução. Médico é um meio. Se eu tenho um médico lá na minha comunidade, mas esse médico, como eu te disse, esse médico não tem estrutura para ele fazer o trabalho dele como deve ser feito, ele não me adianta. A figura médico, isso que eu quero dizer, certo? Então, não basta ter o médico, tem que ter também condições de ele realizar o trabalho dele. Eu conheço médicos que foram trabalhar em comunidades que o consultório dele era apenas ele e uma cadeira. Não cabia uma mesa e não cabia a pessoa dentro do consultório, a pessoa ficava em pé na porta. Certo? Grave a situação no nosso Brasil. Certo? Ficava em pé na porta. Então, ele, quando era idoso, ele botava a cadeira dele para o idoso se sentar e ele ficava de pé. Certo? Então, assim, não basta ter a figura desse médico, é preciso estrutura. E qual é essa estrutura? O mínimo de condições, para que esse médico não receba uma proposta melhor em outro lugar e não vá. E aí não falte danado do médico, né? A gente não ficar com essa impressão de que falta médicos. Porque é isso, gente. Qualquer profissão, para que ela se realize, para que ela faça acontecer, ela tem que ter um mínimo de estrutura. Para todos nós. Ninguém vai se embrenhar no meio dos cantos sem estrutura. E se for, não passa muito tempo. Não adianta. Não adianta, né? Então, quem tem o poder de escolha, né? Se a gente tivesse esse poder de escolha, Salatiel, né? É lógico, né, que existem profissões que, infelizmente, sempre vão ter privilégios maiores do que outros. E para a gente não esquecer, gente, inclusive, o SUS, hoje, é o lugar que mais emprega profissionais de saúde como um todo. Enfermagem, principalmente. Se eu não me engano, 70% dos enfermeiros brasileiros, eles são enfermeiros do SUS, completamente de serviços públicos, né? E cada vez mais está agregando outros profissionais, né? A psicologia que entrou recentemente, o educador físico, né? Que foram considerados profissionais de saúde já mais recentes, né? Então, é um mundo. E vamos dizer assim, cada faceta do SUS dava para a gente fazer
acho que o resto do ano desses encontros, dessas aulas, né? Porque é polêmico, né? Porque é polêmico, porque é valoroso, porque é aquilo que a gente tem de precioso, né? Eu posso deixar aqui, assim, eu assim tenho muito orgulho, mesmo por ser uma classe desvalorizada, né? Porque nós não temos sindicatos, não temos quem lute por nós, que somos os recepcionistas. Mas assim, eu tenho satisfação imensa de trabalhar no serviço público, assim, e foi minha maior experiência foi agora no Hospital Metropolitano. Então, assim, eu tenho uma satisfação imensa de trabalhar, de receber pessoas do interior, de acolhê-las. Então, assim, eu faço com o maior amor do mundo, como se fosse da minha família. Eu tenho amor pela minha profissão, mesmo por ser só recepcionista. Eu acho que o impacto de receber aquela pessoa que já vem acometida por alguma doença ali e receber um atendimento humanizado para mim e já tirar um sorriso daquela pessoa que já vem acometida por algo, aquilo para mim já me satisfaz demais. Com Sabe? certeza, Eu Marcela. fico muito feliz por isso. Eu, assim, mesmo que eu não consiga resolver o problema desta pessoa, mas uma palavra amiga eu possa ter no momento para poder falar para essa pessoa, como muitas situações eu já passei durante esses 2 anos. E assim, eu sou grata demais de ver realizações de crianças, assim, que eu vi morrer e de repente hoje está aí, ó, contando vitória, só o sorriso, entendeu? E mães que me mandam fotos das crianças hoje em dia, que a gente faz uma amizade e tudo. Isso para mim é satisfatório demais, sabe? Demais. Eu nunca, assim, eu tenho amor pelo que eu faço. É amor de verdade. De verdade, não é por dinheiro, por nada, mas é amor de verdade. Lógico, o dinheiro acrescenta, porque nós temos família, nós temos nossas condições para poder ter uma vida, né? Mas Isso. para mim não é tudo. Para mim não é tudo, sabe? Para mim, só em receber e só ver a vitória de cada um saindo de lá com saúde, porque sem saúde a gente não é nada, a gente nem poderia estar aqui se falando, entendeu? Mas, assim, eu sou muito grata de trabalhar no serviço de saúde e um pouco do meu conhecimento, e por isso que eu não paro, eu sempre estou adquirindo conhecimentos, porque acrescenta para mim como profissional e acrescenta para o meu eu, para o meu caráter. A gente Que vai bom, Marcela. Parabéns. conhecimentos e é É. muito E isso importante. faz muita diferença mesmo, né? Às vezes a gente acha também que a Mas por questão da saúde. essa abertura hoje, muito grata. Isso. Esse A gente depoimento. acha muitas vezes que a questão da saúde, ela só está direcionada ao profissional que estudou para esse cuidado, né? E a gente esquece que saúde, né, ao envolver essa questão mais ampla, todos nós, por menor cuidado que a gente acha que está oferecendo, porque quando você se dispõe a ouvir, quando você se dispõe para o outro, na verdade você também está cuidando. E esse se dispor para o outro, ouvir, às vezes é muito mais terapêutico do que qualquer terapêutica medicamentosa, né? Em alguns casos. Isso me fez Você lembrar. Desculpa, Marina, te interrompi, termina. Não, pode falar, Iria. Não, a fala de Marcela, né, e também parabenizá-la, porque Marcela, ela assiste muitas vezes às aulas do próprio trabalho, quando tem um tempinho ali na folga dela, igual você. E acho que a saúde, o próprio Sistema Único de Saúde, o princípio da integralidade que você falou tão bem, acho que as coisas só funcionam se tiver também uma certa harmonia. E aí o teu trabalho, Marcela, ele é essencial, é como uma orquestra. Se você desafina lá na frente, o paciente não vai chegar lá na ponta. Imagina se chega uma pessoa trans para ser atendida num serviço, o cartão de visita é o recepcionista, é a recepcionista. E aí ela não respeita essa pessoa, não chama pelo nome social, a pessoa vai embora.
né? Não volta ao serviço. Então, quem fez a diferença aí foi a recepcionista nesse cuidado humanizado, na ética, no respeito. Então, é uma grande orquestra, todo mundo tem que estar afinado. É verdade. Só foi esse comentário. Mas, então, eu sei que o bate-papo está maravilhoso, foi uma conversa tão leve, foi muito bom ter você aqui, Marina, mas já são 9h30, estou vendo que poucas pessoas só saíram da sala, tá? Pouquíssimas, tenho certeza que ficaria a noite toda, mas também para não ultrapassar muito tempo, se você já puder ir fazendo um fechamento, umas considerações finais, para a gente encerrar esse momento. Pode ser assim em turma. Eu sei que tem muitas perguntas, tem muitas colocações a serem feitas. É polêmico, é polêmico. Eu sempre digo assim, às vezes, quando a gente sai de um lugar, às vezes a gente não tem tanta resposta. Tem mais pergunta que resposta, mas isso é bom também, porque a gente sai pensando, a gente sai refletindo, a gente amplia a nossa mente. E isso deve ser a missão do processo educativo, né? Como você falou, gente, vamos abrir a mente, vamos pensar de maneira mais ampliada. E tenho certeza que esse nosso encontro nos proporcionou isso. E ver aquilo que a gente estudou lá no material, os princípios do SUS, a universalidade, a equidade, integralidade, de uma maneira tão prática, colocada na tua fala, isso é muito gratificante, Marina. Eu sou muito grata e fico ainda mais apaixonada quando você fala. Olha, tá vendo? A amizade é isso, tá, gente? Tem amizade de muitos anos. Boa noite, Marina, professora Marina. Tudo bem? Oi, tudo bem, Kézia? Kézia sumiu. Parou. Eu acho que travou. Voltou. Voltou, Kézia. A gente não estava te ouvindo. Bem, Marina, eu sou a supervisora do curso, certo? E eu quero dizer, estão me escutando? Estou sim, agora sim. Que foi um prazer enorme tê-la aqui conosco, certo? Foi uma aula, um debate enriquecedor para todo mundo. Que pena que todos os alunos não estão aqui, né? Não teve essa oportunidade. E foi excelente. E você é de Campina Grande, é isso? Não, eu sou de João Pessoa, mas eu trabalho em Campina. Ah, tá. Eu sou de Campina, mas trabalho em João Pessoa. É assim. Enfim, foi ótimo. Eu só tenho a agradecer. E acho que os alunos também só têm a agradecer pela sua enriquecedora aula e enriquecedor debate. Aprendi demais, todo mundo aprendeu muito aqui, tenho certeza absoluta. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer muito sempre, assim, o SUS é um mundo, realmente, e às vezes a gente não tem como se focar, às vezes, numa coisa só, então acaba realmente várias, né, temáticas entrando para a gente discutir, mas eu quero deixar só uma orientação, né, assim, uma sugestão de orientação para quem se propõe de ser trabalhador do SUS ou um usuário mesmo, né, da gente no nosso dia a dia de usuário, é isso. Abram a mente de vocês e sejam mais críticos para aquilo que vocês estão vivenciando e estejam estudando, certo? Então, vejam as milhares de alternativas que podem, na verdade, responder esse questionamento. E a gente também, né, e aí enquanto pesquisador e enquanto acadêmico, a gente também deve sair um pouco, né, vamos dizer assim, para se tornar o mais neutro possível nas nossas avaliações. Porque é muito fácil, né, a gente julgar, a gente ter uma opinião diante dos nossos valores, é como eu digo, né, com saúde, cada um tem a sua experiência e os seus valores. E a partir disso, a gente às vezes faz muitos julgamentos e muitas interpretações. Mas a gente precisa ver o SUS como um todo, dentro de um contexto às vezes muito maior, que envolve, né, o fazer e o acontecer. Né? Nunca esqueçam também da nossa responsabilidade enquanto sociedade,
para que esse SUS aconteça. Marcela, você está fazendo a sua parte. Quando você se mostra cuidadora, quando você se mostra ouvinte, você está fazendo esse SUS acontecer. Então, às vezes, a gente não consegue ver esse direito, né, essa nossa participação ativa, porque a gente, às vezes, vai pensar em termos mais coletivos, né, maiores, mas a gente também pode fazer a nossa participação individual, aquilo que nós temos o controle e aquilo que nos cabe. No entanto, isso é muito pouco. A Marcela sozinha, sendo cuidadora, sendo ouvinte, é muito pouco para fazer esse SUS melhorar, para fazer esse SUS acontecer. Então, a gente também precisa se organizar coletivamente. E coletivamente a gente se organiza não só em termos de sociedade, não, né, assim, em termos de movimento maior, mas também no nosso próprio trabalho, na nossa própria vizinhança, dentro de casa. Então, quando a gente vê alguém do nosso convívio, por exemplo, que fala mal do SUS, né, mas não traz propostas de melhoria, não entende por que às vezes isso acontece, a gente tem também por obrigação fazer essa defesa em prol desse sistema que nos foi presenteado, não por boa vontade, mas à base de muita luta, viu, gente? O SUS não foi um presente no sentido de dar, né? Olha, a população brasileira estava precisando, nós vamos dar. Não, foi a gente que a gente buscou, que a gente sofreu e que está aqui. Então, se foi nessa conquista, se foi nessa luta, nós precisamos zelar para que esse direito não seja nos retirado. Já é difícil fazer acontecer. Nós já estamos vendo aí ataques muito fortes, né, do governo com relação a fazer isso acontecer, a própria cultura, mais uma vez, né, que eu acho que foi o Sebastião que trouxe, dessa cultura privatista, né, ou foi o Jefferson, né, de que é o plano de saúde, ou essa coisa mais privada que funciona, a gente deve combater esse tipo de fala, de discurso, para que não seja reforçador, né, de que esse SUS realmente não funciona. Ele não funciona por várias razões, mas são razões que, né, organizado, a sociedade organizada, podem ir aos poucos, né, fazendo acontecer, tá certo? Eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né, não sei com Ilha, mas, né, na vida, quem sabe a gente se encontra por aí. É boa mesmo a palestra. Professora Ilha. Sabe, né, a gente se encontra por aí também, tá? Me coloco sempre à disposição, né, e foi muito bom, realmente, gente, aprender com vocês, conversar com vocês sobre o SUS essa noite. Kézia, professora Ilha, quando foi postado que iria ter esse debate, eu fiquei desesperada, eu fui logo para o calendário. Ai, meu Deus, vai cair no dia do meu plantão. Quer ver? Eu não tenho sorte. Eu já estava desesperada, porque eu ia estar online com vocês no trabalho e atendendo as pessoas. Eu já estava desesperada, mas aí depois, quando eu olhei, ai, graças a Deus, vai cair na minha folga. Que maravilha! Eu pulei de alegria. Que bom. Que bom que deu certo. Então, oi? Destravou agora. Então é isso, que bom. Eu sei que todo mundo que está aqui faz um esforço muito grande também, sabe, Marina? Para poder conciliar, né, as atividades profissionais, atividades de casa e estar estudando. Então, agradeço muito a você e também muito a quem pôde estar presente. Sei que ainda numa turma de quase 100 pessoas, 27, né, ainda é um número baixo, mas que vocês também possam incentivar os colegas, né, a partir da experiência da palestra de hoje, vocês possam conversar lá no grupo, trocar ideia, que esse compartilhamento também das vivências, do que foi aprendido, é importante para fortalecer até vocês enquanto curso, enquanto grupo, tá? Então, mais uma vez, só agradecer a Marina, a presença de todos, a presença de Kézia, que é uma supervisora que sempre está junto, né? Quer dizer, e Anitta também, que é a nossa mediadora, sempre está presente nos encontros, incentivando, motivando, que às vezes fica cansativo mesmo, né? A gente se acessar as aulas à distância e fazer leituras, mas, de certo modo, com esse grupo mais fortalecido e cada um indo ajudando o outro, a gente consegue chegar lá, a gente consegue finalizar esse curso.
E a gente vai se encontrar em outras oportunidades, sim, Marina. Tenho certeza disso. Para que isso tudo passe logo, a gente possa estar de rosto com rosto, frente a frente, né? Mas, pessoalmente, assim, sentir mais um calor humano, né, da próxima vez. A gente está sentindo muita falta disso. Então, para a gente finalizar, eu só gostaria de agradecer mais uma vez e cobrar a turma para que faça as atividades. A gente tem 2 avaliações, uma foi postada ontem, tá? Ainda tem um número muito baixo de respostas. Então, não vão deixando para frente, para ir acumulando, senão essa bola de neve vai acabar atropelando a gente. E a nossa próxima atividade, que é a segunda, vai ser na próxima terça-feira, que é o último dia de aula da disciplina. Então, eu vou postar um material e também uma outra avaliação objetiva. Tentem fazer, ficar em dia, porque o quanto antes também eu coloco as notas no sistema. Tranquilo? E vai incentivando o colega também. Gente, responde aí, que eu quero saber minha nota. A professora deixa colocar a nota no sistema, se pelo menos 80% tiver respondido. Então é isso. Então, boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Foi um prazer, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigadão, Marta. Tchau.